Contos de fadas em português. O amado Rouxinol. Este conto remonta aos tempos em que a China era governada por reis. Este rei tinha um lindo palácio e o local mais fabuloso do palácio era o seu luxuriante jardim, o qual possuía flores de todo o tipo. Algumas destas flores apenas existiam neste jardim e em mais nenhum lugar do mundo. O jardineiro colocava fios com pequenos sinos nelas. O jardim era tão grande que, se olhássemos, víamos que ele ia ter uma floresta. Um rio corria nessa floresta próxima e perto do rio existia uma árvore que era a casa de um rouxinol. O rouxinol cantava de forma tão doce que quem ouvisse as suas canções ficava maravilhado. Este reino era tão famoso que as pessoas das terras longínquas vinham até cá para o visitar. Escritores escreveram livros sobre este reino e em todos eles falaram sobre este rouxinol e das suas canções. Um dia, o próprio rei estava a ler um desses livros, quando leu sobre o rouxinol, do qual ele desconhecia. Que pássaro é este que existe no nosso reino? Eu nunca ouvi falar antes dele. Ele mandou chamar o seu primeiro-ministro. Ministro, o que é isto que acabei de ler? Existe um pássaro chamado rouxinol no nosso reino que canta canções tão doces que é considerado a criatura mais bonita em todo o reino? Como é que é possível eu nunca ter ouvido falar dele? Vossa Majestade, eu nunca ouvi falar de semelhante pássaro. Vai, encontra-o e pede-lhe que cante perante mim durante a noite de hoje, em frente de toda a corte. Como desejares, Vossa Majestade. O primeiro-ministro apressou-se assim que recebeu a ordem do rei. Em cima e em baixo, à esquerda e à direita, ele perguntou a toda a gente que encontrou no palácio, mas ninguém tinha ouvido falar do rouxinol. Ele foi ter com o rei mais uma vez. Vossa Majestade, é bem possível que aquilo que os escritores escreveram sobre esse pássaro seja um produto da sua imaginação e que, na verdade, bem vistas as coisas, não exista qualquer pássaro. Não! O rei do Japão enviou-me este livro. Nada do que o livro diz pode ser mentira. Eu quero ouvir o rouxinol a cantar. Trá-lo perante mim esta noite, ou todo o reino sofrerá as consequências disso. O primeiro-ministro não tinha alternativa. Ele continuou a perguntar a toda a gente com quem se cruzava sobre o pássaro. Por fim, ele encontrou uma menina. Um rouxinol? Sim, eu já ouvi. E também já o ouvi cantar. Ele vive perto do rio. Escuta, se me levares junto do rouxinol, eu dou-te uma recompensa. Ao mesmo tempo, o ministro seguiu com a menina em direção à floresta e enviou uma mensagem para o rei a dizer que o pássaro tinha sido encontrado. Os dois chegaram à zona da floresta onde o rouxinol costumava cantar. O rouxinol começou a cantar e a menina disse: Estás a ver? Olha ali! Este é o pássaro de que te falei. O ministro não ouviu mais nada do que a menina lhe disse. Ele ficou fascinado com a canção do rouxinol. Ouviste aquilo? Uma pessoa é capaz de esquecer o mundo ao ouvir a sua canção. Eu nunca ouvi uma canção tão doce. De facto, o rei vai ficar comovido quando o ouvir cantar. Meu querido rouxinol, vem até ao palácio. O rei quer te ouvir cantar. É uma honra para mim o rei ter pedido a minha presença. Com certeza que irei. Levando o rouxinol com eles, regressaram ao palácio. O palácio tinha sido lindamente decorado e cintilava com grandeza. O rei estava sentado no seu trono, todos os cortesãos e nobres estavam presentes. Um poleiro de ouro tinha sido colocado especialmente para o rouxinol. O rouxinol pousou nele e começou a cantar. A sua canção era tão inebriante que o rei começou a chorar. Quero que o meu anel de ouro seja pendurado no pescoço do rouxinol. Não, Vossa Majestade. Eu não quero nada. O gostar da minha canção já é a recompensa. O rei ordenou que o rouxinol ficasse no palácio. Uma gaiola de ouro foi construída para ele.
Ele estava autorizado a voar 2 vezes ao dia e 1 vez durante a noite. 12 soldados iam com ele e atavam-lhe uma fita vermelha ao pescoço. O Rouxinol detestava ter de voar assim. Isto durou várias semanas. Um dia, alguém enviou uma caixa ao rei com a palavra Rouxinol escrita. Com certeza deve ser um novo livro que foi escrito sobre o Rouxinol. Mas não havia nenhum livro dentro da caixa. A caixa continha um Rouxinol cravejado de diamantes e pedras preciosas e quando se puxava a sua cauda, ele cantava exatamente como o Rouxinol. Uma fita estava pendurada ao seu pescoço na qual se encontrava escrito: este Rouxinol pertence ao rei do Japão, o qual não tem qualquer mérito perante o Rouxinol do rei da China. Todos ficaram encantados ao verem o Rouxinol artificial. Que presente! Vamos pô-los imediatamente a cantarem juntos. Os 2 Rouxinóis foram obrigados a cantar juntos, mas as suas canções em conjunto não eram tão bonitas. O verdadeiro Rouxinol cantava aquilo que lhe apetecia, enquanto o Rouxinol artificial só conhecia as canções que lhe tinham colocado. A culpa não é do Rouxinol artificial. Ele apenas canta aquilo que lhe ensinaram. Depois mandaram cantar apenas o Rouxinol artificial. As suas canções pareciam exatamente iguais às do verdadeiro Rouxinol e, por causa dos seus diamantes cintilantes, parecia muito mais bonito. O Rouxinol artificial cantou muitas canções. Passado algum tempo, o rei disse querer ouvir o verdadeiro Rouxinol. Para onde foi o Rouxinol? Alguém o viu voar lá para fora? Como é possível ninguém saber para onde ele foi? Parece que ele deixou o palácio. Todos na corte ficaram felizes por terem o Rouxinol artificial, o qual ouviam vezes sem conta, alegrando-se com as suas canções. Este Rouxinol é tão bonito e canta muito bem. Ao olharmos para ele, ninguém diria que se trata de um Rouxinol artificial. Estamos muito satisfeitos com o presente do rei do Japão. Ministro, organiza um concerto no próximo domingo. Desejo que todo o reino escute as doces canções deste Rouxinol. Como desejares, Vossa Majestade. No dia seguinte, foi organizado o concerto para o Rouxinol. Todos o adoraram, mas algumas pessoas já tinham ouvido o verdadeiro Rouxinol a cantar. Este é bom, mas não é tão bom quanto o verdadeiro Rouxinol. Quando ele canta, os meus olhos enchem-se de lágrimas. Bravo! Este é tão bom que por mais que o ouçamos, queremos sempre ouvir mais. O Rouxinol artificial foi colocado nos aposentos do rei, junto da sua cama. O rei podia ouvir as suas canções antes de ir para a cama e deu-lhe o título de Cantor Real. Este título foi escrito numa fita e colocado ao pescoço do Rouxinol. E agora, novos livros iriam ser também publicados sobre o Rouxinol artificial. A sua fama iria espalhar-se por todo o mundo. Ao fim de 1 ano, o rei e os cortesãos já tinham memorizado todas as canções. Assim que ele começava a cantar, as pessoas começavam a cantá-las também. Mas uma noite, quando o Rouxinol artificial estava a cantar para o rei, ouviu-se um estalo de algo a partir-se dentro dele. Na manhã seguinte, o rei mandou-o reparar por um relojoeiro. Vossa Majestade, eu estive a examinar esta máquina atentamente e, devido ao facto de cantar muitas vezes e demasiado, os fios e as ligações dentro dele partiram-se. E se eu tentar reparar, ele poderá ficar pior. Sinto muito ter de o informar que ele nunca mais voltará a cantar. Ao ouvir isto, todo o reino ficou desesperado, como se o Rouxinol fosse a única fonte de entretenimento para todos eles. Passaram 5 anos. O rei adoeceu e cada vez mais a sua saúde piorava. Os habitantes do reino rezavam para que o rei melhorasse. Vossa Majestade, apetece-lhe alguma coisa? O que gostaria que eu lhe trouxesse? O rei não disse nada. Ele estava a ficar cada vez mais fraco e parecia que nada o poderia salvar. Ele começava a ter dificuldades em respirar. Ele não se lembrava de nada a não ser
Canta, canta, meu amado Rouxinol, canta. Eu que te recompensei com tanto. Não me podes fazer isto? Canta, canta. Mas o Rouxinol não cantou. Naquele momento, o rei ouviu cantar do lado de fora da sua janela. Um raio de esperança e felicidade surgiu no rosto do rei. Ao fim de algum tempo, o rei pensou ter visto de relance um pássaro na janela. Ele tentou abrir os olhos e viu o verdadeiro Rouxinol pousado na janela. E ele cantava. Voltaste? Canta, canta, meu amado Rouxinol. O Rouxinol cantou durante algum tempo. A felicidade do rei foi aumentando com cada uma das suas melodias e parecia que a sua vontade de viver estava lentamente a voltar. Obrigado. Obrigado, meu amado Rouxinol, porque me deixaste. Mas hoje, ao voltares, devolveste-me a vida. Como te poderei agradecer? Vossa Majestade, eu já tive a minha recompensa. Lembro-me quando cantei perante si pela primeira vez e Vossa Excelência chorou. Que maior recompensa um artista poderá ter? O Rouxinol cantou ainda mais uma canção e, ao ouvi-la, o rei adormeceu. Ao vê-lo a dormir, parecia que ele estava a dormir em paz, depois de muito tempo. No dia seguinte, quando o rei acordou, os raios de sol entravam pela janela. O Rouxinol estava pousado junto dele e o rei parecia estar muito melhor. Fica comigo para sempre, meu querido Rouxinol. Canta apenas quando te sentires inspirado a fazê-lo. Nunca mais te voltarei a obrigar. Não, Vossa Majestade, eu não posso viver no seu palácio, mas virei sempre que quiser. Vou construir um ninho num lugar perto e sempre que precisar de mim, eu voarei até cá e cantarei para si. Através das minhas canções, contar-lhe-ei tudo sobre o reino. Mas tem de me prometer uma coisa. É claro! Diz-me, eu dar-te-ei tudo o que desejares. Nunca deverá contar a ninguém que eu lhe conte tudo sobre o reino. Combinado? Eu concordo. Ao dizer isto, o Rouxinol voou e o rei percebeu que não se deve aprisionar os pássaros. Eles também têm o direito de viver como desejam. Ninguém tem o direito de aprisionar alguém. E os pássaros ficam muito melhor a voar livremente e a cantar nas árvores e nas florestas. Essa é que é a sua verdadeira casa, e não os palácios, ou dentro das quatro paredes das casas dos homens. Ao fim de algum tempo, o ministro veio ver o rei e viu que o rei não estava deitado na cama, mas que estava junto da janela a sorrir. O primeiro-ministro apressou-se a sair e a dar a boa notícia a todos, e todo o reino rejubilou.